Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Meu nome é Ubirá Bernardi, estou à frente do Supply Chain do Grupo Boticário. E, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, agradecer a Live University por essa oportunidade super bacana. E nesse momento que a gente está vivendo as coisas tão diferentes, é legal a gente conseguir manter esse evento tão importante para o supply do Brasil, e a gente está tendo a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o Supply Chain e falar de um tema que eu gosto muito, que é o S&OP, e vou trazer para cá um pouco do que a gente viveu no Grupo Boticário depois que começou a pandemia, ou até quando a gente começou a ter as primeiras notícias do que estava acontecendo na China ainda, como é que a gente utilizou o S&OP como um grande processo para orquestrar toda a nossa cadeia. Perfeito? E fiquem à vontade desde já para mandar perguntas no Telegram, depois eu vou ter o cuidado de responder todas elas. E no final da apresentação tem o meu e-mail também, fiquem super à vontade de mandar qualquer comentário, sugestão, chamar para alguma conversa, fiquem super à vontade, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, eu faço parte do Grupo Boticário, tá? Então, o Grupo Boticário, ele virou grupo em 2010, né? Antes nós éramos apenas o Boticário. E em 2011, 12 e até agora, a gente não para de abrir unidades, né? Novos negócios, né? Então, a gente abriu Eudora, Quentes Berenice, Beauty Box, Multib, adquirimos a Vult e no último ano adquirimos a Beleza na Web, né? Então, nós temos várias unidades de negócio junto com o Boticário, que compõe o Grupo Boticário, tá? Nós somos uma empresa multicanal, temos mais de 4 mil lojas pelo Brasil e pelo mundo, nós temos e-commerce, venda direta e mais de 35 mil pontos de venda multimarca. A gente está em 15 países, claro que boa parte do nosso negócio é Brasil, tem uma participação também significativa na Europa e em Portugal, depois em vários outros países, participação um pouquinho menor. E aí, como é que é um pouco do nosso negócio, né? O nosso negócio é de alta complexidade. Nós trabalhamos no mercado de bens de consumo, nós temos hoje mais de 5.500 SKUs ativos, 40% do nosso negócio vem de inovação, então a gente troca o portfólio, muitos itens do portfólio todo ano, a gente lança mais de 1.800 produtos por ano. Temos um modelo de franquias, que é algo que também gera uma complexidade para a cadeia. Nós temos loja, venda direta, multimarca e e-com, que são canais com comportamento completamente diferente. A gente, cada vez que aumenta a taxa de desemprego, tem uma composição diferente dos canais. Cada vez que a economia tem um solavanco, os canais se comportam de maneira diferente. O nosso consumidor busca o nosso produto para o próprio uso e também para ser presenteável. A gente está em todas as tiers de preço, entramos no mercado de muita concorrência, né, com presenteáveis, e a nossa cadeia, nós gerenciamos aí mais de 20 mil SKUs, que compõem esses 5 mil produtos acabados. Os nossos fornecedores fornecem para todas as empresas de cosméticos do mundo, e o nosso modelo é Make to Stock. O nosso modelo de planejamento começa com o planejamento da demanda, tá? E nós temos uma questão de ter a franquia no meio do caminho, que a gente primeiro precisa pensar no sell-out, então aquilo que será vendido, aquilo que o consumidor final tem interesse de comprar. Depois disso, tem que fazer uma conversão através dos estoques do franqueado e chegar no sell-in. Isso daqui faz com que nós tenhamos uma complexidade bastante alta em como planejar essa demanda, certo? Por quê? Porque a gente tem que fazer primeiro o sell-out, depois fazer uma conversão para o sell-in. E aqui a gente precisa entender qual que é o comportamento de compra do franqueado, tá? Não é simplesmente descontar o estoque do franqueado. Cada franqueado possui um comportamento de venda, de compra completamente diferente. Depois disso, a gente parte para fazer todos os outros planos que planejam a cadeia, tá? Então, a gente faz um plano logístico, um plano de produção, um plano de materiais, e eu vou aprofundar um pouco mais isso na sequência. Da apresentação, talvez esse seja o slide um dos mais importantes, tá? Que é como é que nós estamos organizados com a nossa hierarquia de planejamento. A nossa hierarquia de planejamento é organizada por processos e por horizontes. Tudo começa aqui no canto superior com o nosso BP, o nosso plano estratégico. O plano estratégico do grupo sempre olha de 3 a 5 anos e a gente faz com os marketings um plano estratégico das categorias, então como é que as categorias vão crescer, e a gente faz junto com operações um plano estratégico de abastecimento, ou seja, esse crescimento que a gente vai ter com as categorias, como é que a gente vai estar preparado para fazer esse atendimento. Depois disso, nós temos um processo de network design, que a gente chama de footprint,
que é pensar qual que é a necessidade nossa de ampliação de estruturas ou novas estruturas. Aqui a gente discute sempre com horizonte de 3 a 5 anos também, novas fábricas, novos CDs e ampliação de estruturas. Depois disso, nós desdobramos esse processo num processo chamado SECAD, que é a configuração da cadeia. Ou seja, a configuração da cadeia é pegarmos a nossa malha que existe hoje e como é que a gente otimiza essa malha. Ou seja, levando em consideração a questão tributária, logística e sustentável, onde é que é melhor eu produzir cada um dos SKUs que a gente vai fazer. Por qual CD que é melhor atender cada um dos estados. Então, a configuração da cadeia nos traz muito benefício, tanto em custo quanto em benefícios fiscais e tributários. Depois disso, a gente desdobra essa configuração da cadeia no SNOP. O nosso SNOP sempre olha 18 meses, então a gente tem um horizonte sanfonado de olhar 12 a 18 meses. O SNOP desdobra no SNOE, que é o Sales and Operation Execution, ou seja, a gente olha de 3 a 12 semanas, aqui já para fazer correção de rotas do que aconteceu no SNOP. Nós temos o GORD, que é a gestão das ordens, ou seja, o PCP fino, o PCP puro, para ajustar sempre a S1 e S2. Nós temos a execução dos planos propriamente ditos e temos o DRP, que faz o abastecimento. Aqui vocês podem perceber no eixo X, onde a gente tem o horizonte da semana 0 até o ano 3, em que momento que as decisões são tomadas, tá? Então, nós temos em cada um dos processos um grupo de decisões que são tomadas, ou seja, CDs e fábricas acontecem no footprint, ampliações e adequação de reatores já no SECAD footprint, aquisição de envasadoras em footprint SECAD, depois os comprometimentos da cadeia, né, com os lead times mais longos, vidro importado, maquinários, maquiagem importada, aerosóis, outras linhas full service, a gente vai tomando decisões no SNOP, até chegar no curto prazo, onde a gente decide mão de obra e necessidade de contratação de espaços terceiros. Ok? É dessa forma que nós estamos organizados. Então, aqui a agregação muda. Aqui a gente vai em nível SKU, aqui a gente trabalha em nível categoria e família. É dessa forma que a gente faz todo o processo de planejamento. Ou seja, essa foi a forma que nós encontramos para sair de um plano estratégico e desdobrar num plano super operacional. A gente sai do estratégico para o tático até chegar no operacional, fazendo toda essa conexão de um plano para o outro. Ou seja, o primeiro número que nós discutimos aqui em cima no plano estratégico é o mesmo número que vai cascateando e vai sendo ajustado conforme você vai passando no tempo até chegar na execução fina dele. Ok? E aí, eu trago os 3 principais processos que são os objetivos da conversa de hoje, que é o SNOP, o SNOE e o GORD. Eles têm frequências diferentes. A gente faz o SNOP para todo o grupo, mas cada negócio faz a sua previsão de demanda. Destaquei em amarelo aqui quais são os grandes entregáveis de cada um dos processos, tá? Então, o SNOP, a gente discute os cenários com os negócios, discute os cenários com operações, e a gente entrega qual que é o plano acordado, o plano consensado para a companhia. Isso já é uma correção de rota para o orçamento. No SNOE, a gente começa a ter a venda realizada e a gente começa a capturar oportunidades e desvios. Eu tenho uma promoção, um lançamento, um ciclo que está indo melhor ou pior, a gente vai ajustando junto com as áreas comerciais e marketing se a gente deveria potencializar essa promoção ou a gente deveria corrigir a rota caso não esteja vindo bem ou caso a gente tenha que fazer uma troca de mix. E no GORD, que é a execução fina, a gente alinha desvios por causa de atraso de fornecedores, por causa de reprovações de qualidade ou por causa de ajustes na indústria, tá? Muito bem. Mergulhando no SNOP, o nosso SNOP é composto por 5 grandes etapas. A gente tem a parte de prever demanda, planejar vendas, planejar operações, discutir cenários e comunicar planos. Planejar vendas e demanda é feito por cada negócio, é um plano irrestrito. Esse plano irrestrito chega no supply chain, a gente faz um planejamento de operações para todo o grupo, a gente consolida essas demandas, faz um plano único para o grupo e faz a devolutiva dos cenários com trade-offs claros, entregando qual que é o plano restrito. Feito isso, a gente faz a comunicação dos planos, que seria o SNOP executivo, para cada um dos negócios, acordando qual que é o jogo que a gente vai jogar para o futuro. A parte do S do SNOP, então, a demanda é o owner do processo, cada unidade é responsável pelo seu plano, plano restrito, e ele é construído de forma integrada com marketing comercial, a parte de canais e comunicação.
Para as demandas, tem uma série de variáveis que são envolvidas, aqui vocês podem perceber, descontos, mídia, visual merchandise, vitrine, canibalização, uma série de informações que são consideradas. É formatado um plano sellout que desdobra num plano sell-in. Para fazer demanda, a gente utiliza muita tecnologia aplicada à inteligência artificial. Então, nós temos modelos matemáticos que fazem com que o modelo vá aprendendo com o passar do tempo, com os próprios erros que o sistema sugeriu. Lembrando que a gente tem que fazer o sellout para fazer a conversão para o sell-in, então a gente usa bastante tecnologia para fazer essa parte do processo. E para operações, a gente recebe todos os planos das unidades, dados os calendários acordados, e a gente faz o desdobramento para todas as operações. A gente planeja operações com P&D, suprimentos, logística industrial, e o nosso plano de capacidades cobre até as principais restrições dos nossos principais fornecedores. Então, nós temos um processo chamado Capacity, onde a gente avalia as principais restrições dos principais fornecedores. São mais de 400 processos que nós gerenciamos para a cadeia de fornecedores, para saber de que forma que a gente consegue fazer planos de ação corretivos com esse fornecedor em tempo de SNOP ainda. E depois a gente faz a comunicação dos planos para cada um dos negócios. O nosso processo de SNOP, ele é formatado em cima de uma série de reuniões, como todo o processo de SNOP. Então, a gente parte junto com a unidade de negócio. Então, aqui nessa cor azul mais escuro. A gente faz um fórum de lançamentos. Eu trouxe no começo da apresentação que 40% do nosso negócio vem de inovação. Então, a parte de inovação é muito importante. A construção de demanda e aí sim toda a parte de algoritmos e estatísticos. O consenso executivo, onde a gente acorda qual que é o plano que a gente vai seguir. O desdobramento para o sell-in, a reunião de capacity, que foi essa que eu comentei, que a gente entende a capacidade dos fornecedores, o SNOP de operações e o SNOP executivo, com esses times aqui participando. E aí, como é que a gente faz a organização do SNOP com o SNOI? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente recebe, e talvez seja a parte que a gente avançou mais nos últimos anos, que foi a parte de quebrar o horizonte maior do SNOP em horizontes menores e fazer a correção da rota conforme a venda vá realizando. Então, a gente parte sempre do consumidor, faz um planejamento de demanda de longo prazo e chega no SNOP. O SNOP, a gente trata as principais restrições de capacidades do longo prazo dos fornecedores, das fábricas, dos armazéns e CDs e de toda a operação logística. Então, a gente discute no SNOP um plano de capacidades. Como é que a gente permite que a cadeia está organizada para as capacidades? Então, a gente faz compromissos de longo prazo com ampliações de capacidades e comprometimentos de capacidades. Quando chega o SNOI, aí já é, de novo, olhando para o consumidor, mas já é feita uma revisão do curto prazo da demanda. Essa revisão do curto prazo já começa a olhar a venda que está sendo realizada e o que a gente precisa corrigir na rota do SNOP. E aí o SNOI é quem faz, na prática, firma as ordens dos fornecedores, faz o MPS com as fábricas e terceiros, prepara toda a questão de abastecimento dos CDs e os espaços das representantes, que são mini CDs, e também faz o atendimento ao pedido. Ou seja, o SNOP prepara a cadeia com flexibilidade para o longo prazo e o SNOI faz a execução do planejamento no curto prazo. Dessa forma, conectando o SNOP com o SNOI, que a gente garante que a gente tenha um processo sempre contínuo, olhando para o médio e para o curto prazo, médio e curto prazo. Assim é que a gente trabalha e assim é que a gente vinha trabalhando com essa forma de orquestração da cadeia até chegar ao Covid-19. Quando chegou o Covid-19, e aí eu trago uma timeline aí só mostrando o que a gente se organizou para o Covid, lá em janeiro, quando começou a ter os primeiros sinais mais fortes da China, a gente começou a ter o acompanhamento mais próximo dos nossos fornecedores que ficam na Ásia. Então, a gente tem muitos fornecedores na Ásia, impacta diretamente os lançamentos futuros, começamos a montar planos de ação com eles, o que a gente traria de contramedidas. Trouxemos algumas produções nacionais ou para outros países para tirar um pouco o foco da Ásia. Depois disso, a gente começou a acompanhar lá em meados de fevereiro já o que estava acontecendo com a Europa. Nós temos muitos fornecedores de vidraria em matérias-primas na Europa, e a gente começou a acompanhar, fazer a mesma coisa que fizemos com a China, fazer também com a Ásia. Final de fevereiro, nós montamos um comitê de crise no grupo e criamos um plano de contingência Brasil. Depois disso, meados de março, a gente já colocou todas as equipes de home office, paramos as fábricas e começamos a redesenhar os planos
e tivemos um momento muito marcante para o grupo, que foi quando a gente fechou todas as nossas lojas. Nós temos mais de 4.000 lojas e chegamos a fechar todas elas. E aí passamos a executar as contingências. De lá para cá, a gente tem executado as contingências que nós criamos nesse plano de contingência e estamos sempre ajustando esses planos. Como é que a gente fez isso? Primeiro, que todos os elos da cadeia, do dia para a noite, passaram a ser impactados, né? A gente, do dia para a noite, passou a ter uma mudança de consumo, as lojas fechadas, os CDs com as pessoas, colocamos em casa as pessoas, fábricas também, paramos as fábricas e focamos somente na produção de álcool gel, e os nossos fornecedores também com uma série de impactos por todo o mundo. O que a gente utilizou a SNOP para orquestrar na cadeia, tá? Primeira coisa que a gente organizou no grupo foi o cuidado com os nossos colaboradores. Então, como é que a gente manteria as operações funcionando com as pessoas sendo protegidas? Então, passamos a organizar um projeto chamado Ambiente Seguro, onde as operações, as mínimas operações que mantiveram operando, que foram as fábricas para álcool gel e os CDs para distribuição, a gente organizou para que esses colaboradores tivessem um tratamento diferenciado, com acesso a todos os EPIs possíveis, e os demais colaboradores, a gente trabalhou com o home office. Então, a equipe de TI viabilizou toda a parte de infraestrutura, e a primeira grande objetivo da companhia foi que a gente tivesse os nossos colaboradores preservados. Depois disso, a gente passou a cuidar do nosso caixa, do nosso atendimento e a saúde dos nossos parceiros. Então, o nosso caixa, como é que a gente consegue organizar o consumo do nosso caixa? E uma boa parte do caixa está na mão do supply, que é a parte de fornecedores e a parte de estoques. Como é que a gente garante o atendimento para as operações que estavam acontecendo e como é que a gente passa a olhar a saúde dos nossos fornecedores e dos nossos franqueados, tanto a saúde dos colaboradores quanto a saúde financeira deles também. E aí, a gente começou a ter que responder essas questões que começam a aparecer na tela. Quais os impactos para quem nos abastece? A gente precisava controlar mais ainda a cadeia, a gente precisava ter visibilidade maior do que estava acontecendo. Os nossos fornecedores da Ásia e da Europa, o que estava acontecendo com eles? Quando é que eles iam voltar à operação? Que tipo de impacto eles estavam tendo? Como é que a gente organizaria a cadeia no momento de muita incerteza? Como é que a gente ia organizar a cadeia se eu estou com todas as lojas paradas, se eu não estou tendo consumo dos meus estoques? Como é que a gente organiza os nossos fornecedores para o que eles têm que produzir? As lojas fechando e os demais canais de venda, qual é o impacto que eles estão tendo? De cara, a gente teve um comportamento, assim como todos vocês tiveram, acredito, o e-commerce passou a ter um crescimento absurdo. Como é que a gente organiza um atendimento melhor do e-commerce? É uma mudança abrupta do consumo do nosso mix. Então, maquiagem passa a perder importância no consumo, itens sanitizantes passam a ganhar mais espaço, itens de cuidados passam a ganhar mais espaço. Como é que a gente protege o efeito câmbio? O câmbio começou a disparar de tal forma absurda. A gente passou de R$ 3,90 para R$ 5,00 o câmbio. Como é que a gente organiza a cadeia, sendo que boa parte dos nossos insumos são insumos importados? E como é que a gente garante que a gente pensa para o futuro da companhia para que a gente consumisse os estoques já existentes? Então, a gente para olhar a nossa grade promocional, a nossa grade de inovação e falar, eu tenho várias coisas em estoque, eu estou com as fábricas sem produzir, o mínimo consumo que está acontecendo, como é que eu organizo a cadeia para que o nosso sell-in seja de itens que já existem na cadeia hoje, tanto insumos quanto produto acabado. E quando é que a gente vai ter a cadeia novamente em marcha? Quando é que as coisas vão voltar ao normal? E que outros riscos que nós teremos? Com as vendas caindo, com certeza a gente vai ter risco de obsolescência. A gente começa, com os fornecedores parando, a gente começa a ter falta de componentes. Como é que a gente organiza tudo isso? E qual será o novo padrão de consumo, que mix que vai reinar no futuro, que tipo de comportamento de compra que vai acontecer. E para isso tudo, a gente usou sim o SNOP para ser o grande processo que orquestrasse tudo isso, e o grande processo que respondesse todas essas questões. Só que o SNOP, da forma como a gente faz, com a frequência como a gente faz, uma pandemia a gente não consegue suportar. Então a gente teve que fazer algumas mudanças, eu compartilho agora com vocês elas. Primeiro, a gente reduziu o tempo das rodadas. As rodadas nossas da SNOP são rodadas entre começar a prever a demanda até entregar todos os planos para os fornecedores, que duram 45 dias. A gente precisava reduzir esse tempo. Segundo grande ponto, se permitir a não ter horizonte congelado.
Se tem uma coisa que a gente não tinha, era a certeza do que ia acontecer. Não dá para cravar na pedra um plano. A gente sabia que a gente ia ter que retrabalhar os planos e a gente precisava ser mais flexível. Querer ter a cadeia congelada, tudo congelado, promoções congeladas, lançamentos congelados, seria uma utopia. A gente precisava ser flexível para absorver esse novo normal. Geração de cenários com velocidade e qualidade. Não dá para ter a precisão absurda que a gente gosta de ter. A gente teve que criar cenários com condições suficientes para tomar decisões. Trouxemos todos os executivos para a mesa para fazer um S&OP corporativo em conjunto. Trouxemos os heads de cada negócio para tomar as decisões em conjunto, porque a gente sabia que a gente teria que priorizar entre os negócios, entre as categorias. Trade-offs claros, a gente precisava fazer escolha. Ninguém consegue tomar decisão se não tiver um trade-off claro na mesa para saber onde é que a gente perde, onde é que a gente ganha. Então, trade-offs claros, com simplicidade de apresentação, para que a gente pudesse tomar decisões. E decisões e consensos precisam acontecer. Não dá para postergar a decisão. Isso já é um mantra do S&OP há bastante tempo aqui. A gente tenta utilizar o processo para garantir que as decisões aconteçam, porque se a gente faz todo o processo e não toma decisão, de nada adiantou o processo. Então, tomar decisões e fazer consensos e combinados é necessário. E aí a gente se deparou com outro grande movimento, que é, no momento que a gente está precisando de caixa, que a gente não sabe o comportamento do que vai acontecer para frente, que as nossas operações, algumas estão fechadas, algumas estão funcionando. Como é que a gente vai gerenciar estoques ou nível de serviço? E a gente entendeu que a gente queria estoques e nível de serviço. Se a gente quer ter uma gestão eficiente dos estoques do caixa e quer ter nível de serviço, a gente precisa fazer escolhas e fazer combinados. E aí eu trago uma ferramenta bastante simples aqui, só para exemplificar uma coisa que foi utilizada na prática, que vocês podem utilizar nas empresas de vocês também, que foi uma matriz decisória de prioridade. Então a gente trouxe a importância do SKU por receita para cada um dos negócios e a complexidade da cadeia que esse SKU faz parte. Então, nós temos aqui a curva ABC, basicamente a curva A trazendo 70% da receita do negócio, e a complexidade baixa, média e alta. A complexidade baixa, fornecedores que estão no Brasil, fornecedores que não pararam as operações, cadeias de lead time curto, cadeias que nós temos domínio e que não tenha tantos gargalos. No outro extremo, na cadeia de alta complexidade, lead times longos, itens importados, itens que nós conhecemos as restrições da cadeia, fornecedores que estão tendo impacto por causa do Covid. E aí a gente montou 4 clusters, que é esse 1, o 2, o 3, depois o 4, 5, 6 é um cluster só, para a gente garantir que o quê? Primeiro, as nossas promoções, a nossa grade futura, ela precisa estar pautada no grupo 1. Itens de altíssima importância com cadeia de baixa complexidade que eu consiga controlar. Depois, se pudermos, nos itens roxos, que é o grupo 2, que itens de altíssima importância, mas a cadeia já começa a ter um pouco de complexidade. Por último, o grupo 3, que é aquele grupo de altíssima complexidade, que já tem uma participação relevante ainda, e 4, 5 e 6, se der, a gente atende. Nos permitimos fazer escolhas de atender bem o 1 e não atender o grupo 4, 5 e 6. É isso que eu mostro aqui na sequência. É isso que eu mostraria na sequência, está no material que está para vocês fazerem download, que eu descrevo cada um desses grupos aqui. Então, fazer acordos com os negócios, que a gente deveria organizar a grade para frente, organizar a cadeia, para que a gente tivesse condições de focar no 1 e no 2, foi o que a gente fez com os negócios e nos permitimos a fazer menos incentivos nesse grupo aqui. Outra coisa foi controlar a cadeia dos fornecedores com reportes diários das condições deles. E outra coisa, fazer uma série de combinados de prioridade, revisão das políticas de estoque, nos permitir a ser menos agressivo em política nos casos que a gente quer proteger e ser mais agressivo naqueles casos que a gente vai permitir ter falta, revisão de toda a grade promocional para garantir que a gente tivesse o consumo dos estoques existentes, um cuidado com o risco de obsolescência, garantir que tivesse giro dos estoques posicionados na rede, porque o franqueado também precisa girar o estoque dele. E novas oportunidades é revisão de lotes para um padrão novo de consumo e trade-off entre custo de transformação e custo de insumos e outros acordos logísticos na cadeia.
O que deu muito certo? Primeiro, momento de muita incerteza, precisamos ter cenários e trade-offs claros. Comunicação fluida, pensar no todo da cadeia e não somente no meu elo. Preciso pensar no fornecedor, preciso pensar no franqueado. Se permitir mudar, alterar e replanejar, faz parte do jogo replanejar nesse momento. Um horizonte congelado precisa ser descongelado. E ninguém tem certeza do que vai acontecer, mas a gente precisa estar preparado. Nossos aprendizados. A forma tradicional do SNOP se provou ser muito lenta e a gente teve que fazer pequenas adequações. A forma como a gente está estruturado com SNOP e SNOI fez com que a gente não precisasse criar novos fóruns. A gente utilizou o mesmo processo que existe hoje, somente com maior intensidade. E a gente entendeu que não adianta focar somente no curto prazo, porque uma hora o Covid passa. Então a gente precisava resolver o que estava acontecendo no curto prazo, mas continuar preparando a empresa para o futuro. E o que a gente está fazendo agora é continuar monitorando a cadeia dos fornecedores. A gente voltou com as operações das fábricas e CDs de forma gradativa, replanejamos 2020 com os negócios, estamos entendendo o que é o novo normal, estamos desdobrando os nossos planos com os fornecedores com maior frequência, intensidade e maior comunicação, estamos tendo muito cuidado para as faltas e sobras daquilo que a gente se permitiu fazer, estamos mitigando obsolescências e estamos controlando total os custos da cadeia, porque uma decisão que eu faça agora pode representar um baita custo no futuro, então as decisões têm que ser bem pensadas e também estamos suportando as oportunidades novas. Que novos produtos surgirão? Qual o padrão novo de consumo? O que a gente vai fazer para frente e como é que a gente transforma esse mix de canais buscando as oportunidades que a gente encontrou durante a pandemia. Beleza, pessoal? Quis passar um pouquinho da visão do que foi essa vivência do coronavírus dentro do Grupo Boticário, um pouquinho como é que é o nosso processo de planejamento. Ele é bastante complexo, tentei trazer para vocês aí uma visão bastante simplificada. Aí vocês têm o meu contato e desde já fico super à disposição de vocês para responder qualquer dúvida e qualquer curiosidade que vocês tenham em relação a